Olá, boa tarde a todos. É uma alegria estar falando aqui nesse congresso e realmente uma honra dividir esse tema com a professora Jennifer e com o Dr. Diógenes, que são profissionais que eu admiro há muito tempo. Bom, vocês acompanharam toda a sequência que foi passada sobre o problema, sobre a disfunção velofaríngea e qual seria o procedimento do cirurgião para resolver o problema. Então, a intenção inicial é corrigir o problema físico com o cirurgião, através de um repertório cirúrgico, e as alterações funcionais dessa alteração da disfunção velofaríngea ser resolvido por meio de terapia fonoaudiológica. O que é mais importante nesse processo é justamente lidar com as expectativas, lidar com esse histórico de você ter o problema, esse problema ter uma solução cirúrgica, que seria a palatoplastia primária, e essa palatoplastia primária não dar esse subsídio para que a criança tenha um desenvolvimento da fala normal. Então, o processo de empatia dos profissionais que trabalham com esse problema é muito importante, de vivenciar as expectativas de cada família. Então, isso, lógico, ficou muito mais fácil quando eu vivenciei todo esse processo com a minha filha. Então, ficou mais fácil me colocar na posição de uma família que está passando por um momento que é um momento de crise, é um momento de frustração, porque existe um problema e a solução sempre se imagina numa solução cirúrgica para o problema. Então, quando o paciente vem encaminhado para o setor de prótese de palato com a notícia que não vai ter possibilidade de resolver o problema com uma cirurgia, eu tenho que lidar com a frustração. E aí a gente tem que realmente fazer parte do problema, né, vivenciar junto com essas famílias essa angústia, e é por isso que eu trouxe para vocês um depoimento de uma mãe. Eu solicitei para ela de imediato já me enviou, contando como foi a história dela na prótese de palato. Oi, meu nome é Giana, eu sou mãe da Ágata. A Ágata nasceu com palato fendido e nós estávamos em Itabauru para ela fazer a faringoplastia. Ela tinha em torno de 7 anos. Foi uma viagem difícil porque a Ágata não queria fazer a faringoplastia de jeito nenhum. E eu queria que ela fizesse logo para ter uma qualidade de voz. Os médicos não indicaram a faringoplastia e me encaminharam para o Homero para fazer a prótese de palato. Foi um momento muito doloroso, eu senti muito medo, eu achava aquilo muito invasivo. Como é que aquele bulbo, aquele escorpião ia entrar dentro da boca da minha filha? Teve facilidade, como a Ágata não queria fazer a faringoplastia, ela, desde o primeiro momento, ela aceitou tentar a prótese. Foram quase 8 anos com a prótese de palato, indo de tempos em tempos em Bauru, diminuindo o bulbo, às vezes aumentando. Não foi fácil, mas foi muito bom. A verdade é que a prótese de palato deu à minha filha toda a qualidade que qualquer criança pode ter. Foram tempos difíceis porque eu morria de medo de perder aquela prótese. Eu não deixava ela ir para a praia com a prótese. A cada vez que diminuía, ela tinha que se habituar de novo a uma nova fortalecimento, e era dolorido não em termos de dor, mas dolorido de coração, de vê-la mais uma vez tentando chegar lá. Mas a verdade é que hoje em dia a Ágata canta, e o mais engraçado de tudo é que ela acredita que ela cantava melhor com a prótese. Com 15 anos ela fez a faringoplastia, a operação foi um sucesso, e eu vou dar uma palhinha para vocês. Nature that stares at a bar and her. You roll our sleeves at his coffee shirt. You say, what do you do with him today? And sniff me out like I was stuck array. Sucesso, força, coragem, paciência. A gente consegue tudo. E o Homero é professor Pardal. Um beijo para vocês.
Então, veja que a partir do momento que você tem a notícia de uma impossibilidade de resolver o problema físico do teu filho e que a expectativa do teu filho é de ser um artista, de ser um cantor, né, essa mãe desestimulava a filha a seguir esse caminho por uma impossibilidade. Então, participar desse processo, para mim, é sempre uma alegria. Tá? E esse processo é feito por muitas etapas. Então, vocês viram que é um caminhar de reverter o que a gente chama de velofaringe hipodinâmica. A gente tem um levantamento no hospital, médio de 1 ano que a gente fez. A gente tem uma média dos pacientes avaliados para fazer o retalho faríngeo, dentro daquele processo que o doutor nos mostrou. Metade dos pacientes apresentaram velofaringe hipodinâmica, justamente por não ter um acompanhamento fonoaudiológico adequado para eliminar os distúrbios articulatórios. Isso também colabora para esse índice tão alto. E esses pacientes, tendo uma impossibilidade de ter um reparo físico com o retalho, é encaminhado para prótese de palato e feito uma sequência de terapia fonoaudiológica para corrigir, em primeiro lugar, a fala e depois estimular a velofaringe para que ela saia dessa condição hipodinâmica. Passa, por favor, o vídeo. Papai pulou a pipa. Cecília laçou assim. Cecília laçou assim. Ele mandou um abraço para minha irmã e para minha mãe, eu tô com muita saudade dela. Agora ela vai colocar a prótese e falar algumas frases. Papai pulou a pipa. Cecília laçou o saci. Cecília laçou o saci. Essa menina está num processo de fonoterapia no hospital, a fala dela é documentada com frequência. Então, essa mudança do padrão de fala faz com que a gente desperte uma faringe que estava lá dormindo. E é esse o objetivo, tá? É isso que a gente espera alcançar. Então, o que mudou desde quando eu cheguei? Eu estou desde 97 trabalhando e trouxe aqui 2 fotos. Uma, quando eu entrei no centrinho, aqui à esquerda de vocês, a professora Marinês, e uma foto atual, onde a gente amadurece, cresce. Eu tenho a professora Marinês como minha mentora. Quando eu entrei no centrinho, a gente tinha o foco nosso, o nosso foco eram pacientes. Eu estou indo para frente ou para trás? Aí. O nosso foco eram pacientes adultos que já usavam uma prótese dentária, que às vezes tinham uma contraindicação para fazer a cirurgia, por exemplo, um problema cardíaco. Só que o nível de expectativa desse paciente era muito baixo para resolver o problema da fala. Ele já não tinha mais a mesma preocupação, porque a vida dele já tinha passado. Com os resultados alcançados com a prótese e a fonoterapia, como eu mostrei agora há pouco, a gente começou a fazer não parte de um fim de um processo de reabilitação cirúrgica, a hora que quando dá tudo errado é encaminhado para a prótese. A gente passou a fazer parte de um meio de um processo, um meio de uma forma de reverter os casos onde a gente não tem como resolver com cirurgia. Então, eu passei, ao invés de ter adultos, um índice muito grande de crianças, onde eu tive que daí ter todo um processo de adaptação e aprendizado. A equipe como um todo, né? Lógico. E aqui, os resultados alcançados, então, é através da confecção dos aparatos, das próteses de palato e de um correto processo de fonoterapia para corrigir as alterações de falas que são presentes. Tá? Então, aqui só uma estimativa para vocês, o quanto que a gente tem aumentado o número de pacientes. Hoje a gente tem, em 98, a gente tinha 46 pacientes, hoje está numa média de 1.800 pacientes no setor, ou em tratamento, ou que estão aguardando liberação da ortodontia e tudo mais. Tá? Então, essa mudança no número não foi porque aumentou os casos de insucesso, mas sim a forma de usar a prótese de palato como uma ferramenta cirúrgica. Então, o prognóstico cirúrgico fica favorável com o uso da prótese de palato. Então, a gente recebe uma média de 5 novos casos por semana.
E o nosso objetivo principal, motivo de publicações, inclusive da professora Jennifer, é reverter o quadro de velofaringipodinâmica. Você pode passar o vídeo, o primeiro aqui? Isso é uma sequência do paciente usando a prótese. Como acessar o vídeo? 1, 2, 3, que é um caso de velofaringipodinâmica, vejam a distância. Isso para fechar com retalho é muito complicado. Você faz uso da prótese, o paciente aprende, o indivíduo aprende a falar bem, e com isso dá um estímulo para a gente reverter e colocar um bulbo menor. Então é o mesmo paciente, e daí foi encaminhado para fazer o retalho faríngeo. Então isso, a prótese vem como essa ferramenta importante no processo de fonoterapia para reverter primeiro a fala. É o que eu falo para todos os pacientes quando chegam para mim. Meu objetivo é dar para o teu filho, para você, fala normal. A consequência desse processo, que não vai depender da prótese, vai sim depender do paciente, da terapeuta, né, desse aprendizado, é reverter a fala ruim e, consequentemente, a faringe tende a ter uma melhora na sua mobilidade. Passo esse vídeo aqui só para um esquema para vocês verem a redução. O bulbo que era largo, a gente vai reduzindo, vai fazendo com que ele fique circular, até ele chegar nas dimensões de 10 milímetros aproximadamente. Antes, geralmente a gente está trabalhando com 20 a 25 milímetros de largura. Então, esse processo de sair um bulbo comprido, largo, para um bulbo circular, ele dá a condição para o cirurgião substituir no local onde está o bulbo faríngeo, colocar o retalho e não perder o que foi conquistado durante o processo de fonoterapia. Então, a prótese ela tem que ser feita em crianças a partir de 5 anos, 6 anos, é quando é feito o diagnóstico e com a nasoendoscopia é definido a necessidade de intervir na velofaringe, ou com cirurgia ou com prótese. Agora, em alguns casos, é feita antes dessa idade porque é muito claro, é muito visível a alteração e a própria equipe de diagnóstico da DVF acaba visualizando e vendo que não há condição de operar no momento. Só que daí, como é que vocês escutaram o depoimento da mãe, como é que vai ser colocada uma prótese, um aparelho, né, que vai até a faringe? Primeiro que as pessoas acham que a prótese é uma prótese de fala, que vai falar por ele, vai vir uma caixinha de som. Não vem caixinha de som. Tá? É uma prótese de palato. Então a gente mudou, porque antes era da tradução do inglês prótese de fala, e as pessoas que iam usar entendiam que era uma prótese que fala. E não é. A gente vai simplesmente dar a condição anatômica de normalidade para que as alterações sejam corrigidas em terapia. Tá? E esse processo é um processo de convencimento. Então, atuar com crianças na velofaringe é um desafio. Por isso que a mãe me chamou de professor Pardal, porque a gente tem que inovar e se adaptar para cada situação. E nesse processo, eu tenho a criança participando do processo de construção da prótese. Então, eles escolhem a cor, eles escolhem o adesivo que eles vão colocar, tá? Para que eles tenham uma identidade com o que vão usar, com a prótese. E conforme ele vai se adaptando a uma etapa, a gente vai passando para a etapa seguinte até construir todo o processo. Então, é feito de acordo com a adaptação do paciente. Vai sendo feito por etapas. Tá? O paciente é reabilitado, é feito fonoterapia, e a gente tem, com uma certa regularidade, encaminhado esses pacientes para o cirurgião simplesmente substituir o bulbo faríngeo pelo retalho, sem perder o resultado alcançado em terapia. Então, a partir dessa dinâmica toda, a gente começou a ter não só a preocupação de reabilitar os nossos pacientes, mas de capacitar outras equipes. Então, a gente tem ido para poder, a gente está de portas abertas para ajudar quem queira atuar dessa forma também. Na prevenção, que é a atuação mais relacionada à fonoaudiologia, ao processo de recursos de telesaúde, está aqui a doutora Jennifer fazendo o seu papel muito bem, né, que ela é uma das responsáveis
pela Telesaúde lá no Centrinho. E o nosso propósito final é dar qualidade de vida para os nossos pacientes, né? Então, o processo é feito por 2 dentistas e 2 fonos na parte clínica, né? E o que a gente procura é justamente isso, tá? Aqui a gente tem uma foto do Prêmio Saúde, que a gente ganhou de inovação em 2012, com esse trabalho que a gente tem feito lá na prótese de palato. Bom, era esse o recado. Acho que eu dei certinho nos meus 15 minutos. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Eu, na verdade, tenho 2. A primeira é a seguinte: a nasoendoscopia, tá? Todas as crianças precisam fazer, ou algum profissional que diagnostique, que diz quando precisa fazer. Essa prótese, tá? Toda criança que usa prótese tem que fazer a cirurgia, ou ela consegue se reabilitar usando só a prótese? São 2 perguntas. Nasoendoscopia. Tá bom. Bom, em relação à nasoendoscopia, sim, só se faz tanto para fazer a cirurgia quanto para fazer a prótese. Tudo isto é avaliado de antemão por uma nasoendoscopia, tá certo? O momento de fazer na criança vai depender muito de estudar o tipo de criança, o tipo de aceitabilidade. O que a gente não pode é criar uma aversão da criança contra o exame, tá? E aí precisa muito jeito e muito trabalho da equipe. O que não se deve fazer na nasoendoscopia é mandar para um otorrino do convênio, um otorrino qualquer, que não está habituado a fazer esse tipo de exame. Ele vai primeiro fazer o primeiro grande erro, ele vai passar direto para ver a laringe primeiro. Erro. É a parte mais difícil, mais dolorosa, mais inconsistente do exame. Depois ele vai ver tuba, vai ver isso, vai ver aquilo, e não sabe. Você, quando um fonoaudióloga tem que pedir uma nasoendoscopia para avaliação, ela tem que mandar, primeiro, um protocolo de fala que ela quer que seja examinado. Segundo, o otorrino, ou quem vai executar a nasoendoscopia, tem que saber aquilo que precisa ser feito, ser visto. Então, precisa ser selecionado. Senão, vai fazer um exame que não vai servir para nada. E um conselho que eu dou para todos os otorrinos: façam a laringoscopia por último, porque é a parte mais chata, mais traumatizante, ela causa tosse, aí a criança não fala mais nada. Só chora e acabou o exame. Homero, a prótese. Com relação ao que você estava me perguntando da prótese, realmente, o objetivo principal nosso é reverter o quadro de velofaringe hipodinâmica e dar condições cirúrgicas, já que é um aparelho, um aparato que vai ter uma interferência muito grande no processo de correção da mordida. Então, como a gente coloca por volta dos 6 anos, geralmente a gente trabalha até os 8 anos, antes da expansão, a gente tenta dar condições cirúrgicas. Agora, não que seja impossível a manutenção da prótese durante o tratamento ortodôntico, isso eu não tive tempo de colocar, mas é rotina no hospital a gente trabalhar com orto e prótese de palato juntos. E se o paciente optar, se a família acabar optando por uso da prótese definitivamente, ela pode ser feita. Assim como quem usa óculos e tem a opção de operar, por exemplo, de miopia, e pode optar por continuar usando o óculos ao invés de fazer a cirurgia, né? Já que a cirurgia sempre vem em seguida de algumas recomendações em relação aos riscos, né? Então, a gente tem sim uma porcentagem dos pacientes que reverteram o quadro de velofaringe hipodinâmica e tiveram a opção de fazer. Não é imposto cirurgia, é o paciente que vai optar em deixar de usar a prótese ou não. Eu quero complementar. A naso, todo paciente que faz a prótese de palato, ele necessariamente
faz a naso. E a gente usa na terapia também, como biofeedback, né? A gente acompanha a diminuição do bulbo, a gente acompanha movimentos de parede, né? Então, é a função diagnóstica que o Dr. Diógenes falou e também a função terapêutica. Daí veio para a prótese de palato, com certeza, se a criança é pequena, a gente vai dessensibilizar, vai fazer todo um trabalho antecipado para não deixar a situação, a criança com medo, né? Mas ela faz a naso várias vezes, né? Quem já usou sabe. Eu tenho uma pergunta seguinte. A criança fez a palatoplastia primária, começou a falar, está falando ok. Aí ela pode se tornar ranha. Está falando? Tá. Porque é o seguinte, a pediatra do meu filho, ele é bem alérgico, e ela disse o seguinte, que a gente tinha que resolver o alérgico dele, porque se eventualmente ele passasse por uma cirurgia de adenoide, ele comprometeria essa estrutura e poderia comprometer a fala. Quem vai? Em algum Tanto faz, parei. Sim, quando você consegue, na criança, existe um padrão de fechamento diferente entre a criança e o adulto, né? A criança tem um palato mais alto e o fechamento do velo faríngeo dela é contra a adenoide. Existe uma participação entre o palato e o adenoide. Eu não sei por que eles têm uma cumplicidade. Se você tiver em determinadas situações uma adenoide hipertrofiada, muitas vezes um palato curto, essa adenoide está compensando o fechamento. Essa adenoide vai regredir. O momento que ela regride, pode perder esse contato entre o fechamento do velo faríngeo e a adenoide. Você torna a criança, com o passar dos anos, vai aparecer uma certa nasalidade. Nunca vai ser uma nasalidade tão grave, mas ela começa a ter alguns padrões e algumas coisas perceptíveis, principalmente para as pessoas. Então, duas coisas. Primeiro, evitar ao máximo possível retirada de adenoides em crianças, principalmente nas fissuras submucosas. E segundo, aguardar o desenvolvimento. Agora, avaliar se há necessidade de interferência ou não vai depender do grau da nasalidade que ela vai ter, grau da fanhosidade. Tá? Muitas vezes, regrediu, mas tem um grau pequeno, aceitável, então deixa quieto, é melhor do que mexer e criar problema maior. Uhum. Sim. Outra situação que acontece da hipernasalidade surgir depois são nas cirurgias ortognáticas. Né? Daí é bem mais tarde, não é porque eu tirei a adenoide, daí o bucomaxilo, o cirurgião avança com a maxila e aquele espaço aumenta. Né? Tudo isso é previsto, é combinado com a família, porque tem que fazer a ortognática, vai tratar ali um desfiguramento facial, né? Estabelecer uma relação dentoclusal adequada e a gente depois trata a fala. Daí vê se o que vai fazer, vai colocar uma prótese, vai fazer uma faringoplastia. Então, são as duas situações em que a hipernasalidade pode reaparecer, né? Mais duas perguntas. Boa tarde. Eu sou mãe de paciente. Meu filho tem 14 anos e ele está sendo preparado para enxerto ósseo. Só que há 1 ano a fono deu alta para ele e ele ainda está muito fanhoso. Eu queria saber se é correto isso. Fala você. Aí existe a necessidade do diagnóstico, né? Como o doutor Diógenes mostrou, a gente precisa saber o que acontece na velofaringe. Se a fala fanhosa é porque ele tem uma fístula ou porque ele tem insuficiência velofaríngea, o palato está curto, né? Aí ele tem que ir para um procedimento físico. Tem que fazer ou uma cirurgia secundária ou trabalhar com a prótese de palato. Agora, se essa criança, esse adolescente, né, 14 anos, esse adolescente consegue fazer fechamento velofaríngeo em algumas situações, mas ele não faz em todas, ou ele tem a possibilidade de fechar, mas ele não consegue, mas a estrutura está lá, né? Aí é a fonoterapia.
Tá? Se a velofaringe está hipodinâmica, então a gente não consegue nem avaliar direito, é muito difícil recomendar uma cirurgia, mesmo com a nasoendoscopia e a videofluoroscopia. Daí a gente faz a terapia com a prótese. Dá a possibilidade de suficiência, estabelece aquele movimento na velofaringe e trabalha com o cirurgião para que ele decida, olha, é cirúrgico, mas eu vou então só alongar o véu, ou eu vou fazer uma faringoplastia. Né? Mas falta um diagnóstico aí, porque não é a fono sozinha com a avaliação perceptiva de orelha que vai poder definir se ele está com hipernasalidade com essa idade. Você falou que seu filho tem a voz fanhosa, então e a fono deu alta, certo? Ela fez muito bem, tá certo? Não está enrolando e seguindo, fazendo coisas desnecessárias. Se ela corrigiu a articulação e ele está com a articulação da fala corrigida pela fono, ela deu alta, fez muito bem, porque ela não está enrolando o paciente por muito tempo. Ela tem que caminhar para o cirurgião para fazer a correção da voz, tá certo? Que ele tem uma voz fanhosa. Aí sim, não tem fono que corrige voz fanhosa, não tem cirurgião que corrige distúrbio articulatório, tá certo? Então isso precisa ser muito bem claro, separado. Quem entra nesse meio aqui e muda todo nós é o Homero com a prótese de fala. Aí ele bagunça tudo isso aqui, ele corrige tudo. O Dr. Partal. Última pergunta? Não, mas é uma coisa muito interessante. Eu gostaria só de fazer uma correção quando ele fala em faringe hipodinâmica. Eu trabalhei duas épocas em que não se usava prótese de fala para preparar essas faringes para trabalhar a velofaringe e uma fase depois. Eu tenho estatística de antes e depois dessa fase e houve sim uma melhora muito grande dos resultados. Porque quando você tem uma faringe que trabalha pouco, fecha, movimenta pouco, você tem que fazer um retalho grande para poder conseguir um fechamento. E esse retalho grande vai interferir na respiração, ronco e apneia do sono. Então, o objetivo é justamente fazer um movimento, melhorar esse movimento para você fazer um retalho mais estreito, deixar os orifícios laterais maiores e priorizar a respiração noturna. Então, isso é que se consegue também, além da ajuda na adequação da articulação, que ela vai favorecer, a gente tem uma situação de fazer retalhos, que não é uma cirurgia fisiológica, mais estreitos, deixando orifícios maiores para a pessoa poder respirar durante a noite, que é o grande problema. Lógico, não vai se discutir também um outro detalhe, o envelhecimento, a hipotonia de toda a região velofaringe, que acontece em qualquer por isso que as pessoas de idade passam a roncar que não roncava, mesmo sem serem fissurados, porque existe um alongamento e uma hipotonia de toda essa região. Então, isso também tem que ser analisado. Por isso que, no meu ponto de vista, a realização do retalho faríngeo, que eu insisto, não é uma cirurgia fisiológica, deve ser utilizado somente nas situações que não tem outra solução. Se houver uma solução mais fisiológica, deve ser utilizado antes de fazer. Lógico, existem pacientes que acabam se adaptando tão bem com a prótese, principalmente pacientes mais velhos, que eles acabam ficando o resto da vida com essas próteses. Paciente adulto, mais velho, com alterações articulatórias e com insuficiência velofaríngea, é muito difícil que se consiga corrigir, quer do ponto de vista fonoarticulatório, quer do ponto de vista insuficiente. Então, a prótese é uma questão é uma estratégia melhor, menos arriscada e que, evidentemente, sem o risco de cirurgias e uma série de coisas que, evidentemente, devem ser sempre evitadas. Eu vejo que a possibilidade, isso que o doutor está falando, a grande vantagem da prótese é a versatilidade. Então, você vê que o doutor está falando que a gente tem uma dimensão mínima desse retalho para ser efetivo e uma máxima que é um limite da técnica. E isso pode ter implicações na respiração. A vantagem da prótese é a gente poder ocupar uma área maior porque o paciente não dorme com a prótese. E a gente potencializar essa movimentação
com a melhora da fala, ao ponto, às vezes, de não precisar mais de um retalho faríngeo, e sim de uma veloplastia intravelar, que é mais conservadora, uma palatoplastia. E a gente já teve caso de paciente que conseguiu fechamento, que não foi conseguido durante a terapia sem prótese, com a propriocepção de pressão intraoral, com todo o aprendizado que ocorreu, começou a ter fechamento sem prótese e sem cirurgia. É rotina? Não. A gente faz churrasco no meio do hospital lá para comemorar quando isso acontece. Mas a gente já passou por algumas situações onde a gente conseguiu também, com mais frequência, reverter, ao invés de fazer um retalho, simplesmente fazer uma cirurgia mais conservadora. Última pergunta, bem breve. Boa tarde. Meu nome é Luciana. Eu tenho uma filha que é fissurada, ela tem 3 anos e meio. Ela nasceu com o palato aberto. Ela teve o palato mole e pegou um pouquinho do palato duro. Desculpa, estou um pouco tensa. Ela tem uma questão de perda auditiva. Ela passa pelo centrinho, ela já fez 2 cirurgias, colocou os drenos no ouvido. O último colocou há 3 meses atrás. E tem a questão da fala. Até que ponto a perda auditiva dela pode interferir? Porque quando ela passa na fono, ela tem a questão de distúrbios de fala. Tá? Ela tem um palato curto. E até que ponto o fato dela não escutar, quando ela coloca o dreno, volta a escutar. Cai o dreno, volta a perda auditiva. Até que ponto a perda auditiva pode interferir nessa questão de correção desses distúrbios de fala? Porque se ela não está escutando direito, ela não vai corrigir corretamente esses distúrbios. Até que ponto a perda auditiva pode interferir? E com esse palato curto, ela corre o risco, por exemplo, não falando só dela, mas em geral as crianças, ela corre o risco de ter que fazer futuramente uma correção desse palato curto? Uhum. Você falou que ela tem alterações de fala, golpe de glote, fricativa faríngea ou fala fanhosa, ou as duas coisas juntas? Ela não chega a ser fanha, mas ela tem os distúrbios de fala. Então, o que vocês falaram do articulação papai, compensatória. Ela fala o cacai. Uhum. Agora, então, mas é o cacai dentro da boca. Então, ela tem alterações que a gente espera para outras crianças que não têm fissura. Tá? Então, assim, é uma coisa que eu não consegui chegar no fim da aula, porque acho que eu falei muito. Algumas alterações de fala, todas as crianças têm. Né? Então, eu falar cacai no lugar de papai é uma coisa. Agora, se eu falar esse cacai lá na garganta, cacai versus cacai versus papai, tem 3 coisas diferentes, né? O papai eu quero, o cacai qualquer criança pode falar, independente de ter fissura ou não, e o cacai tá lá a língua tá lá atrás, pode ser relacionado à DVF. Então, assim, esse diagnóstico da alteração de fala é muito importante, né? Você falou que ela tem o palato curto. É visualmente porque você olha na boca ou é porque alguém diagnosticou que ela tem a fono, não pode ver a insuficiência, porque ela está olhando dentro da boca. Então, quem tem que fazer esse diagnóstico é a equipe, fono e cirurgião. Tá? Se ela não tem fala fanhosa, se não escapa ar pelo nariz quando ela fala os sonzinhos no lugar que ela tem que fazer, né? Aí ela não tem uma insuficiência, é só a terapia. Certo? Então, aí é esse entendimento. Essa fono tem que ter esse entendimento de quando ela busca o cirurgião para diagnosticar se existe uma disfunção e se a disfunção é insuficiência, então eu vou ter que fazer uma intervenção cirúrgica ou protética, né? A fono não consegue fazer olhando na boca, né? Principalmente porque eu posso ter uma criança que não tem a úvula, então a fono olha e fala, é curto, porque não tem a úvula. A úvula não ajuda em nada no fechamento. Se vocês lembram dos desenhos, é uma parte mais gordinha, na imagem que o doutor mostrou. Lá, o palato ele faz um joelhinho, vai lá para cima, a úvula fica ali, ó, desprezadinha, né? Na função. Então, tem que ter esse diagnóstico bem feito, né? A audição, que foi a tua primeira pergunta, influencia e muito.
principalmente nos 3 primeiros anos de vida, particularmente quando a criança está adquirindo a fala, porque ela faz um padrão da própria fala e tem nuances de diferenças entre os sons que, às vezes, essa perda auditiva devido a fluido na orelha média, ela impossibilita que a criança escute. Então, você faz a terapia, você vê que a criança consegue fazer o som como ela tem que fazer, mas ela não percebe a diferença. Se eu não percebo a diferença, ou se o meu fono não ensina a diferença entre o som velho e o som novo, eu não vou nunca mudar. Então, a criança tem que escutar a diferença, senão ela não vai fazer. Então, eu acho assim, falta um diagnóstico, né? Não pode ser só da fono, no caso da insuficiência. Agora, se você já tem esse diagnóstico, se já passou por uma equipe, e a equipe já falou que ela fecha aquela porta, se aquela porta tem possibilidade de fechar e fecha, aí é o trabalho da fonoaudióloga para ver o que está acontecendo, amplificar, né? Ou a audição, se for necessário, né? Prótese auditiva, se precisar. Né? Prótese auditiva, a ASE. Se a perda é permanente, com certeza. Se ela oscila, né? Aí é gerenciar essa disfunção tubária, só que às vezes o tubinho só não resolve. Né? A gente amplifica mesmo. Na terapia, a gente amplifica, tá? A gente faz terapia amplificando com FM. Sabe FM que as professoras usam para criança surda? A gente coloca, empresta, né? No hospital a gente empresta, coloca na criança e na terapeuta e amplifica a fala dela mesma para ela e da terapeuta para ela. Né? A redução, o comprometimento da perda auditiva no desenvolvimento da fala depende do grau da perda auditiva. Não é toda que compromete. Se você tem uma perda auditiva de 10%, 20%, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você tem 60%, 70%, 80%, bom, aí vai repercutir. Então, precisa diagnosticar também, correto? O grau dessa perda. Não é só ter... falou que ela tem uma perda auditiva. Bom, vou me jogar lá do andar. Não, não é bem assim. Tá? Precisa saber exatamente. Por isso que esse tratamento do paciente fissurado é difícil, porque depende de uma série de nuances e a gente tem que ter, isso já tem mostrado nos trabalhos internacionais, profissionais experientes. Não adianta ir com qualquer cirurgião fazer cirurgia, com qualquer fonoaudióloga fazer terapia e qualquer otorrino avaliar o ouvido dessa criança. Tem que ser pessoas que estão acostumadas com esse tipo de tratamento, senão diagnósticos errados acontecem. Eu agradeço a vocês três, que são 3 pessoas muito especiais na minha formação e na minha atuação até hoje. Aqui é um agradecimento